Entendam que com Estado eu quero dizer um Estado tipo da vida real mesmo, é tipo empresas que usam dinheiro público para poder se manter e prestam um serviço pro povo. É tipo o Correio, por exemplo, é uma empresa que é do governo que presta um serviço, é como se fosse isso. E a World Marshall, partindo desse exemplo que eu dei agora, é como se fosse uma empresa dos Estados Unidos que tentasse fazer a entrega aqui e substituísse o Correio, começasse a fazer um serviço melhor do que o Correio. Em contrapartida, né, é como se nós estivéssemos abrindo mão de uma empresa que é nossa, 100% brasileira, por uma que veio de fora só para mostrar pra gente quão nós somos incompetentes em organizar e administrar a própria verba pública e conseguir melhorar a própria empresa. Daí tem que contratar alguma de fora, né? Esse exemplo é meio idiota, mas é só para você entender mais ou menos como é que funciona. Foi basicamente isso que aconteceu. A World Marshall substituiu uma estatal, substituiu a polícia tradicional por uma outra melhor ainda, porque a verba foi cortada e eles não conseguiram mais prestar o serviço de forma eficiente. Então o povo ficou horrorizado. Temos que substituir a polícia, porque eles não são competentes. Vamos contratar outra de fora. E aí foi isso que aconteceu. A gente consegue ver o reflexo disso durante aquela conversa entre o Raiden e o Sam, onde ele consegue ouvir os pensamentos do pessoal, onde são policiais que tiveram que passar pelo processo de cibernetização para poder continuar trabalhando. Listen to them. What are you talking about? The way he killed all the others? Oh God. Please God, don't let me die. I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden? Aí vai vir o pessoal no comentário falando: mas por que eles não escolheram mudar de profissão, Cleiton? Faz outra coisa. É, você que estudou pra caralho pra se tornar um policial, vai jogar tudo no lixo pra poder virar padeiro, né? A World Marshall agora estava acima do Estado e consequentemente acima dos interesses do povo e sob o controle do seu CEO, Steven Armstrong. Olha só, que tinha o objetivo de se tornar o presidente dos Estados Unidos da América. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu preciso que vocês entendam que a função do Estado seria usar os recursos do país a favor do povo para desenvolver a indústria e tornar o país soberano dessa forma. Nesse caso, como eles estão vendendo as estatais, o país, as empresas e tudo que tá lá, que for vendido, passa a pertencer a empresários, geralmente de outros estados, de outros países. Isso daí tira o controle do povo sobre aquilo que está sendo feito, sobre o serviço que está sendo prestado, e isso é muito perigoso. É como se você vendesse o carro e depois quisesse chamar a atenção do cara porque ele não tá cuidando do carro. O carro não é mais seu, então se ele cagar no carro, você não pode falar mais nada, até porque você vendeu para ele. Aí é aquele lance daquela velha filosofia chinesa: não tem garantia, comprou porque quis. Então fazer com que a World Marshall se torne soberana ali naquela área foi um toque de gênio, assim, uma posição estratégica sensacional do Armstrong, de uma inteligência assim soberba, porque o cara, ele foi simplesmente sensacional, usou o cargo dele a favor dele, igual normalmente acontece. E se o povo não gostasse, quem era contra a iniciativa privada simplesmente era encontrado ali desfalecido, passando mal na calçada, porque tava ali, né, na troca e tal. Uma azeitona voltou, foi sem querer, entendeu? O que passava no noticiário é isso daí, entendeu? Era tudo sem querer, o pessoal caiu no chão duro, ele não entende o que tá acontecendo. O povo meio estranho, né? Tá vendo aqui, mau conflito, o pessoal vai passar no meio e acaba sendo atingido mesmo, foi complicado o negócio. E para quem que eles vão reclamar? Pro senador? A World Marshall trabalhava em conjunto com mais uma PMC, que é Empresas Militares Privadas, né? Vou cansar de falar isso aqui, mas tudo bem. Que era a Desperado Enforcement LLC. A Desperado era responsável por vários atos e contratos de cunho duvidosíssimos. E todos os seus homens eram ciborgues comandados por sua principal unidade, os Winds of Destruction. Eu acho que você sabe de quem que a gente tá falando aqui. E essa era a única empresa que fechava contratos com terroristas e criminosos. Inclusive, seus primeiros trabalhos foram a arruinar locais que estavam passando por um processo de reconstrução, tipo a África, por exemplo. E eles também tinham conexões com tráfico de órgãos e de pessoas também, e isso vai fazer todo o sentido mais pra frente. No início do jogo, nós vemos a Desperado em ação em um desses contratos aí de cunho duvidoso, né, sob a liderança do nosso carecudo Sundowner, o homem da fimose, que estava arruinando o progresso que a África teve depois de tanto tempo de miséria. E tudo acabou da forma como a gente já sabe. Bom, para resumir aqui de uma forma bem resumida, a Desperado é a empresa que foi contratada pela World Marshall para mandar todos aqueles legumes que o Raiden picota durante a campanha, incluindo os bosses também, exceto o Sam. Ele foi contratado pelo próprio Armstrong pessoalmente. Ele não pertencia a Desperado, exceto uma parte dele. O braço, para ser mais específico.
boy. Agora que a gente conheceu todas as empresas envolvidas e controladas direta ou indiretamente pelo Armstrong, eu posso contar o passado do nosso querido braço forte. Querido, mais ou menos. O Testudo nasceu e foi criado no Texas. Antes de seguir para política, o Armstrong jogou futebol americano durante a universidade e depois decidiu se juntar à Marinha dos Estados Unidos por ter um desejo de servir ao seu país. O esporte e a Marinha já exigem um físico exemplar, assim, mas ele levou isso a outro nível, seja por ter uma genética dos deuses ou por usar uns danonão cabuloso. E Stephen Armstrong, como dito anteriormente, né, foi o senador dos Estados Unidos representando o estado americano do Colorado e em 2020 se candidatou para a presidência. Obviamente não é fácil chegar à presidência de um país, para isso é necessário convencer a maior parte do povo de que a melhor escolha é você, meu pequeno leprechaun. No caso, o Armstrong, mas tudo bem, você entendeu? Por mais convincente que ele fosse, ele era ao mesmo tempo muito sincero na forma de se expressar, e isso aí acabaria com qualquer chance de convencer as pessoas através de um discurso sincero e verdadeiro, que viesse do coração dele, daquele coração estranho dele. Então ele optou por uma saída que para muitos políticos é a melhor: mentir e manipular. E o mais importante de tudo, contratar alguém para escrever os discursos para ele, um discurso convincente de verdade. Tudo com base no que a maioria da população pensa e gostaria para um presidente. Aí fica muito mais fácil conseguir a confiança das pessoas. Convenhamos que a Desperado não é o tipo de empresa que um político gostaria de estar envolvido, principalmente se esse político está se candidatando à presidência de um país. E o foda é que no caso do Armstrong, ele realmente estava. Só que esse é o tipo de coisa que o povão não precisa ficar sabendo. Então ele mantinha isso por debaixo dos panos para não correr riscos de cair na aprovação geral. Mas para ele, mesmo se tudo fosse descoberto, ninguém se importaria, porque os cidadãos comuns só querem saber de uma única coisa: dinheiro. Ou seja, ninguém tá nem aí pra qual maluco que vai assumir e sentar naquela cadeira. Se ele prometer que eu consigo ficar rico, tá tudo certo. As verdadeiras intenções do Armstrong eram de fato puras e, ao meu ver, corretas. Como patriota, ele queria ver seu país prosperar e se tornar o maior possível. Isso é lindo, cara. Mas os meios que ele escolheu para fazer isso e a forma que ele queria que isso acontecesse eram os piores possíveis. Ele tinha uma visão absurdamente distorcida do patriotismo e do que é um país glorioso. Na mente dele, essas duas coisas representavam justamente o oposto do que elas deveriam representar de fato. Ele queria trazer a América de volta à glória, mas de que glória? A América nunca deixou de ser gloriosa, meu amigo, a não ser na visão dele mesmo. Na cabeça dele, um país glorioso é aquele que o povo é forte, luta fisicamente, são pessoas atrozes, são pessoas wow, we gotta go big, quando na realidade, do meu ponto de vista, que o ponto de vista que eu acredito tá correto, a glória realmente era aquele que a África estava tendo. A África estava se tornando um país glorioso, com aquele presidente que realmente agia em prol do povo, com o Estado em prol do povo. Então eles estavam melhorando e tudo mais. O começo do jogo explica muito bem isso. Todos os índices de coisas ruins estavam caindo e os índices de coisas boas e desenvolvimento estavam aumentando. Isso é um país glorioso do meu ponto de vista. Tudo bem que a África realmente precisou da ajuda externa para poder se reerguer, mas era tudo isso em prol do povo, da liberdade do pessoal, para eles poderem andar com as próprias pernas. O que o Nenemi estava fazendo era realmente se reerguer. Se o Armstrong fosse de lá, faria sentido ele querer reerguer algo que tá caído, mas no caso da América, irmão, eles já são os maiores do mundo, cara, então não faz sentido essa merda. A única coisa que tava caída de fato era a guerra tava acabando, e isso aí precisava ser reerguido. Aí que entra o Armstrong agora, faz sentido. Tem algumas frases do Armstrong que o povo adora ficar por aí repetindo, que é aquela dos ovos, por exemplo. Eu vou quebrar alguns ovos pra poder fazer o maior omelete do mundo, não tem como. É alguma coisa do tipo, vocês sabem de qual frase eu tô falando. Olhando de fora é uma bela frase, é uma frase que impacta, tanto é que grudou no cérebro das pessoas de uma forma incrível. Porém, se você for botar isso daí na realidade, muito provavelmente alguns desses ovos seriam seus familiares, seu cabecinha, sua namorada, sua mãe, seu pai, sua avó, sei lá, qualquer pessoa que você se importa. Você tá apto para viver e lutar pelo que acredita. Isso não torna
todos aqueles que você ama e se importa aptos também. Isso não é patriotismo, isso é uma vontade louca de provar para o mundo o ser incrível e poderoso que você pensa que é, e deixa bem claro o nojinho que você sente por pessoas que você nem conhece. Toda vez que você parar para simular uma realidade que outra pessoa impõe para você, assim, nem que seja na ala de simulação do seu cérebro, você não precisa necessariamente fazer com que todas as outras pessoas que estão nessa simulação estejam nas mesmas condições que você. Você tem que pensar que você nasceu com a saúde de ferro e com uma genética boa e com os músculos super desenvolvidos. Mas, cara, tem pessoas que não nasceram assim. Tem pessoas que são mais inteligentes do que fortes. Entende? Cada um tem sua realidade e se adapta melhor à situação. Não é impondo algo para alguém que você faz com que ela seja forte. E até isso não é uma regra, muito menos uma exceção, é apenas uma situação. A força da pessoa está mais no psicológico do que no corpo. A mente sempre vai guiar o corpo, independente de para onde o diabo seja, a mente sempre guia o corpo. A sua limitação não é física, nunca foi física. A sua limitação está sempre dentro da sua cabeça. Quando você para de usar os obstáculos da vida para te impedir de avançar, você começa a pensar em como que eu posso fazer para contornar eles. E é aí que as ideias vão aparecendo no seu caminho. Até as formigas sabem disso. Quando elas estão querendo chegar em algum lugar longe pra cacete, carregando aquela folha pesada pra caralho e cai uma merda de uma folha bem no meio da fila indiana delas, elas não entram em parafuso e morrem de fome. Elas contornam o bagulho, acham uma alternativa, fazem outra coisa, fazem de outra forma, vão mudando, se adaptando. E assim elas conseguem. Agora, se vier um cara e falar assim, ó, a partir de hoje, todas as formigas que caiu a folha, ó, da formiga que caiu a folha aqui, dessa fila pra trás, tá todo mundo morto. Pau nos seus cu. Formigueiro não vai durar 2 anos. Falando assim parece até fácil, mas não é. É uma coisa que poucas pessoas conseguem enxergar e entender que isso demora. Demora para você desenvolver recursos para você chegar onde você quer. Você precisa primeiro fazer algo muito simples para conseguir algo melhor e assim escalando. Bom, eu já acho que eu mudei de assunto aqui, vamos voltar pro foco do vídeo. Bom, continuando aqui, né, depois que o Raiden dá um tapa na careca do Sandown, né, lá naquela luta ridícula entre os dois, o Cabeça de Fimose fala no meio da tossição dele sobre uma operação chamada Taekun C, que resumidamente foi a operação de bandeira falsa planejada pelo Armstrong. O objetivo era revitalizar a economia da guerra e ao mesmo tempo garantir sua eleição para a presidência. Dessa forma ele teria 3 coisas: poder, influência e liberdade, tudo o que era necessário para manipular os poderes de um país e reorganizar tudo, reorganizar entre aspas, né, e acabar transformando o lugar inteiro numa política de sobrevivência do mais apto. E é bom a sua tia cadeirante tá apta, viu? Agora vem uma informação nerd extra pra você. Taekun C foi um líder indígena que deu uma certa dor de cabeça ali pros presidentes da época dele, que faz tempo pra caramba isso, e os adversários dele o descreviam como uma daquelas pessoas geniais, raras, que aparecem ocasionalmente para produzir revoluções e derrubar a ordem estabelecida das coisas. Isso te lembra alguém? Não lembra não? Eu tava aqui pensando com os meus botões, por que de acho o Armstrong queria tanto reerguer a economia da guerra? Pensando usando a lógica, a guerra permitiria que o Armstrong pudesse fazer as coisas da forma como ele achasse necessário, sem se preocupar com lei, reputação, nada. Uma vez que a violência se tornasse algo comum, o mundo se perderia como a gente conhece. Mas com o passar dos anos e a queda dos Patriots e tudo mais, e as PMCs e aquela furdúncio todo, a guerra, por incrível que pareça, estava deixando de existir. O mundo estava ficando pacífico, como o nosso querido carecão mesmo fala, e isso era péssimo, porque na visão do Armstrong, a paz torna um povo fraco e dócil demais, perdem o foco por aquilo que realmente importa e passam a lutar por coisas que não acreditam de verdade. E aí ele quis impor que estava todo mundo errado. E para conseguir fazer tudo isso daí dar certo, seria necessário uma grande guerra para reacender a chama que havia se apagado. E o motivo perfeito para isso era apelar pro patriotismo distorcido que havia sido inserido ali de forma cirúrgica na cabeça dos cidadãos através de lavagem cerebral mediática, fazendo com que o mundo se unisse contra o inimigo criado pelo próprio Armstrong. Não necessariamente criado, mas revivido por ele, que esse inimigo sempre existiu na realidade. É como se ele criasse uma doença e vendesse a cura, mas não para todo mundo, só para aqueles julgados como fortes perante os novos padrões criados por ele mesmo. E todos aqueles que fossem contra a cura seriam exterminados. E por que alguém seria contra a cura? Por saber que não existe nenhuma doença, mas esses daí seriam raros, mas ainda assim os que existissem ia ser tudo eliminado. Agora vou eu tentar interpretar o que de acho o Armstrong quis dizer com algumas frases dele, como por exemplo aquela que quando a gente derrota ele tá lá no chão estirado, parecendo um pedaço de cocô gigante, e ele solta aquela frase
muito bonita, diga-se de passagens, muito profunda. Vamos tentar analisar e descobrir e entender o que ele quis dizer ali. Para dar uma encurtada no vídeo que já tá levemente comprido, não vou colocar a cena aqui inteira, mas eu vou ler aqui para vocês o texto que foi dito, que foi mais ou menos o seguinte: você garantiu que o status quo continue, por mais algum tempo pelo menos. O status quo significa o estado em que as coisas estavam antes da guerra. É tipo assim, você conseguiu manter as coisas do jeito que elas estão por mais algum tempo, pelo menos. Então ele continua dizendo: a guerra continuará como uma instituição, como uma indústria. Os homens lutarão por razões que não entendem, causas que não entendem. Eu não acredito em destino, mas pelo menos eu vou deixar um sucessor digno. Você, Jack. Você abre seu próprio caminho. Usa métodos que acha melhor. Você não deixa que besteiras legais o atrapalhem. E se isso custar algumas vidas, que assim seja. No fundo, Jack, somos iguais. Você e eu. Fecha aspas. Eu nem abri, mas fecha aspas. De fato, ele tinha razão mesmo. Assim como Armstrong, Redding também fez tudo o que fez da forma mais cruel possível. Os dois são bem parecidos mesmo. Na forma como escolheram fazer as coisas, pelo menos, eles são parecidíssimos. O braço forte queria que todos lutassem pelo que acreditavam, certo? E bom, o Raiden acreditava que ele não era o melhor líder para a humanidade. A diferença crucial entre os dois é uma só. Seus passados são completamente diferentes, e isso fez com que eles enxergassem o mundo de formas diferentes também, naturalmente. O Armstrong queria mudar o mundo porque achava que tudo e todos eram fracos e sem personalidade alguma, sem força nem para lutar pelo que acredita. Em contrapartida, o Raiden não fazia ideia do pelo que ele estava lutando, ele não sabia o motivo por que segurava a espada dele, ele achava que a espada dele era só uma ferramenta para levar justiça fora. Até então ele estava apenas cumprindo o contrato para manter sua vida estável, igual milhões de pessoas, literalmente como um funcionário qualquer. Só que diferente da maioria das pessoas, ele tinha a força necessária para quebrar as regras sem sofrer as consequências por isso. Só que ele nunca tinha feito isso antes, então meio que essa era uma área da mente dele, da personalidade dele, que ele nunca tinha explorado. Quebrar as regras porque tem algo maior em jogo é uma coisa. Agora, quebrar as regras porque ele pode quebrar as regras e fazer as coisas da forma como ele achar melhor é outra completamente diferente. E mais uma vez ele foi obrigado a quebrar as regras para que algo maior do que ele pudesse acontecer, não por benefício próprio, mas para evitar que a guerra mudasse covardemente a vida de milhares de pessoas de uma hora para outra, igual aconteceu com ele, por exemplo. Diferente do Armstrong, Raiden nunca teve a oportunidade de jogar o futebol, de entrar na universidade. Ele literalmente cresceu se lascando e se lascou durante toda a vida dele. Nem por isso ele se tornou um maluco que usa o poder dele para transformar todos em seus escravos. Nem todas as pessoas querem ou precisam lutar por algo. Ninguém deve ser obrigado a tomar uma escolha de um lado ou do outro, se assim elas quiserem. E é isso é a liberdade. A natureza sempre procura um equilíbrio, procura a estabilidade, e é assim que as coisas devem funcionar, e com a liberdade não é diferente. A sua liberdade não impõe que outra pessoa tenha que abrir mão da dela, não faz sentido nenhum. Você tem que ter o livre-arbítrio de escolher o que fazer da sua vida e as condições para você conseguir buscar aquilo, sem que isso impeça outra pessoa de fazer o mesmo. Isso é o equilíbrio perfeito entre as coisas. Ambas as pessoas são livres, porque nenhuma está ocupando o espaço que deveria ser da outra, de maneira injusta, entendeu? Na minha visão, o que o Raiden queria ou gostaria era fazer com que todas as crianças pudessem ter a chance de se tornar o que elas quisessem. Assim como ele fez com George, por exemplo, com a Sunny também, ele gostaria de fazer com todas as crianças do planeta Terra, nem que para isso ele precise lutar sozinho contra todas as PMCs corruptas que existirem no universo de Metal Gear Rising, sem se importar com o que é ético e nem com o que diz a lei. Isso daí é um assunto para um outro vídeo, em breve. Beleza, mas no fim disso tudo, o que aconteceu com o World's Marshall? É o que já era de se esperar mesmo. O financiamento da WM foi prejudicado, até porque aquele que injetava dinheiro público no toba da empresa, a rodo, não estava mais lá, mas isso daí não foi suficiente para levá-la à falência. Ainda assim, ela continua sendo a maior empresa de fornecimento de partes de robôs e tudo mais. Robôs não, né? Cibernetização de humanos, vocês entenderam. E o mais curioso é que o Braço Forte respeitava o Raiden e o via como um exemplo perfeito de toda essa filosofia maluca dele. Raiden cresceu no meio do caos e foi uma das crianças soldados e que sobreviveu, cresceu e agora se tornou um homem que se recusava a se conformar com os padrões da sociedade e passou a fazer seu próprio caminho, como ele mesmo diz nas cenas pós-créditos.
Sabe, e depois de tudo que foi dito, podemos cruzar um paralelo com a realidade. Existe um mito que está enraizado na nossa mente de que o Estado é algo incompetente que atrasa o desenvolvimento e é um monstro a ser temido. Mas a verdade é que só um Estado bem administrado e liderado por alguém que realmente esteja pró-povo pode elevar o nível de tudo ao ponto de nos tirar do terceiro mundo e nos transformar em uma potência de verdade. O verdadeiro patriota é aquele que estuda sobre política, mesmo achando um pé no saco, só para tentar, por mais remota que for, mudar o seu país para melhor. Aprendendo a escolher seus líderes, não por aquilo que eles oferecem que vai nos beneficiar pessoalmente. Com o passar do tempo, depois de tudo que aconteceu, nós, brasileiros, acabamos perdendo o nosso patriotismo, o nosso patriota interior, e nos acomodamos com as migalhas. Mas aí vai uma verdade que quase ninguém diz, é uma verdade para vocês levarem para a vida de vocês. Nunca houve nem left, e nem right, e nem behind. Toda essa briga idiota só serve como um instrumento que alguém ou algo muito maior do que nós usa de uma maneira inteligentíssima para poder nos manipular e manter todo mundo distraído. Enquanto tudo que é nosso, tudo que só tem aqui de abundância, é vendido para fora, ao invés de ser usado por nós e para nós, como um povo, como pátria. Tudo está sendo levado diante dos nossos olhos. Se você não acredita, eu faço um questionamento. Comenta aí quais são as marcas brasileiras que se destacam e que se igualam às estrangeiras. E por que nós não conseguimos ter uma indústria forte como a de tantos outros países, mesmo tendo tantos recursos? E sabe, é muito triste parar para refletir sobre isso, porque do jeito que as coisas se deram e hoje em dia, do jeito que as coisas estão, tudo culminou para a gente chegar exatamente onde a gente está, onde todo mundo que está aqui é fã do que está fora e não dá valor a nada daqui de dentro. Um não é pelo outro, um não se importa com o outro, embora estejam todos irmãos da mesma pátria. Não é assim que as pessoas se consideram, mas não é culpa das pessoas. Isso daí foi um trabalho feito ao longo dos anos e que ninguém percebeu de tão bem feito que foi. E é difícil aceitar que os nossos líderes não fazem parte de nós, não fazem parte da pátria, porque eles não agem assim. É difícil. É, meus amigos. Talvez a estratégia do Armstrong esteja sendo executada bem debaixo do nosso nariz. De pouco a pouco, tudo que é nosso será vendido e a culpa será da incompetência do Estado, como sempre foi. Reflitam aí. É zoeira, carai. Foi tudo só pra dar um clima épico pro final do vídeo. Eu botei essa fanfic toda aí em menos de 5 minutos, só pra dar uma zoadinha no final do vídeo. Não faço ideia do que eu tô falando aqui, eu sou um mero youtuber, mano. Então, vocês acham que eu deveria investir em fanfics? Cara, eu particularmente eu achei muito legal. Essa é a minha fanfic que eu inventei. Então é isso. O vídeo fica por aqui, muito obrigado a todo mundo. Lembre dos links que tá aí na descrição. Se você quiser contribuir, quiser ajudar, tem também o link do Apoia-se aí, tem o Instagram, tem tudo pra vocês, certo? Tamo junto, pessoal, e deixem o like.